Nós estamos um pouquinho atrasados no horário. Eu queria ver se a gente teria a fala do Menezes, né, imediatamente, para deixar no ar. Depois a gente interrompe uns 15 minutos e vem para o debate até 12h30. Tá certo? Menezes, por favor. Bom, é uma grande responsabilidade ser interlocutor imediato da Guiomar. A gente convive há décadas em torno de educação, desde quando a Guiomar coordenou as diretrizes, né, 2 décadas e meia atrás. E tem sido um diálogo muito profícuo. A gente se encontra semanalmente no Conselho Estadual de Educação. É um diálogo muito intenso e às vezes tenso. E o bom dessa troca é que a gente está com foco no que fazer. Não tem tititi de detalhe, é o foco. E por falar em foco, a tarefa que me passou o Nilson é comentar a fala de Guiomar com relação aos objetivos desses seminários do Instituto de Estudos Avançados. Se trata de não ficar no diagnóstico, mas partir do diagnóstico para proposições que sejam proposições de políticas. Então, não é um comentário acadêmico abstrato, genérico, mas é a busca de políticas que possam sinalizar o que fazer em termos da educação. Há aspectos gerais com os quais eu concordo estritamente com a Guiomar. Por exemplo, o professor se forma na escola, é uma profissão, e como toda profissão, você aprende exercendo com boa supervisão. E longe da escola você não forma professor, como longe do avião você não forma piloto, e longe do hospital você não forma pediatra. Quer dizer, profissões das quais a vida da gente depende, e professor é uma delas, tem que ser aprendida no bom exercício e com boa supervisão. E, portanto, formar professor longe da escola é mentirinha. E nós temos muita mentirinha por aí. Isso, em parte, impacta a qualidade da nossa educação. Mas eu vou pegar o termo qualidade e como eu dialogo com a Guiomar, que gosta das coisas estritas e com foco, eu vou tentar botar um foco no que coisa é isso, né? A educação é promover pessoas, educá-las, ou seja, prepará-las para a vida, para o trabalho, e, portanto, ela vai desenvolver competências e valores, e para isso envolve conhecimento, práticas, aprende quem faz, não quem ouve dizer, e, portanto, a boa educação, a educação de qualidade, é a que faz o melhor uso dos recursos e meios para promover essa qualificação das pessoas. Agora, a boa escola é a boa escola na sua circunstância. E o que fazer para, por exemplo, alfabetizar crianças? Depende muito com que criança você lida, em que circunstância. Uma boa escola que eu conheci no sul do Pará, ali entre Marabá e São Félix do Xingu, na região rural, a maior parte das famílias completamente analfabeta. Então, o bom trabalho da professora começava por dar gosto na leitura. Então, a professora leitora, ela lia para as crianças para mostrar que legal, que interessante, que bom, porque as crianças não tinham na sua vivência a coisa. Então, isso pode ser possivelmente supérfluo numa outra circunstância, que as crianças estão o tempo todo diante de textos, avaliações, etc. Agora, e portanto eu tomo cuidado com tentar situar qualidade da educação num plano abstrato, sem colocar a escola na sua circunstância. E esse associar dos recursos e meios, nem sempre os mesmos, para objetivos sim comuns, que é promover o letramento, a vivência cultural, a qualificação técnica, isso tudo depende muito da circunstância e dos recursos e meios que estão dados. É claro que uma das recomendações é que toda escola tenha esses recursos e meios. Portanto, quando você pensa em
em meios de comunicação e informação que tenha banda larga, etc. Isso tudo seria uma recomendação geral. No entanto, esses recursos e meios ainda são carentes e é preciso avaliar essa boa educação, às vezes, na sua circunstância. E a escola cada escola tem uma personalidade, uma cultura escolar, que depende muito de como ela está sendo gerida, em que circunstância. Por exemplo, numa cidade próxima aqui, a 4, 5 quilômetros daqui, eu conheci algumas boas escolas muito diferentes entre si. Uma delas com uma diretora muito rigorosa, que não deixava nenhuma turma sem professor, não importa o esforço, e que se tinha uma criança com problema, ela queria ver diariamente como é que estava a evolução. Ou seja, essa escola muito rigorosa faz fila na hora de abrir inscrição. As famílias sabem disso, elas reconhecem essa boa escola, ela cria fama, por assim dizer, no bairro. No outro extremo dessa mesma cidade, aqui pertinho, numa região quase desértica, na beira de uma rodovia, tinha uma escola com uma vocação muito grande para trabalhar com crianças com problema. Um projeto que se chamava Conviver, e crianças com deficiência motora, intelectual, etc., tratados com uma forma tão carinhosa. De novo, outra escola altamente disputada. Eu estou pegando duas boas escolas na mesma cidade com características extremamente diferentes, ou seja, quase estou falando do mesmo período, crianças de Fundamental 1, Fundamental 2, muito bem tratadas. Isso depende, na minha compreensão, isso não é difícil de transformar isso em políticas, de um conjunto de mulheres que vivem a escola. Nos dois casos, você tinha aquele grupo mobilizadíssimo em torno das finalidades da escola para aquele seu público. Ou seja, a escola de qualidade é que usa recursos e meios de que dispõe, na sua circunstância, mas tem um foco, olha para quem são essas crianças, em que circunstâncias estão, e como é que eu vou utilizar corretamente os recursos de que eu disponho, recursos naturais, materiais e recursos humanos, para chegar aos objetivos gerais. Eu acho que a gente, em termos de qualidade de educação, fez alguns progressos importantes nas últimas décadas, e nós precisamos ficar de olho nesse avanço para ver como é que a gente dá os próximos passos. Se eu pego a educação infantil, houve um importante progresso de reconhecer que a educação infantil é educação e a professora da educação é uma educadora e precisa de formação específica. Isso foi um importante progresso, e eu acho que parte do que eu tenho de boa expectativa da nossa educação é que isso mude muito no olhar o desenvolvimento da criança, e esses primeiros momentos na escola são muito importantes. Não para apressar o letramento, mas para o conjunto do desenvolvimento dessa criança. Esse é um processo importante. O segundo progresso, e bem complicado, é que nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental e ampliamos muito o acesso ao ensino médio. Ora, isso, lamentavelmente, não veio acompanhado de uma formação, de uma qualificação dos professores e das escolas para esse crescimento numérico. Então, a escola média, que era uma escola de elite, quando ela passa a ser uma escola popular, uma escola para grandes números, ela perde, no sentido que nós estamos entendendo aqui, qualidade. E se é preciso pensar uma política, é como garantir o número preservando a qualidade. Por exemplo, entre os diagnósticos, há uma perda expressiva de estudantes de escolas regulares do ensino médio que preferem, em algum momento, fazer educação de jovens e adultos. A escola os entedia de tal forma que ele diz, não, depois eu vou conseguir esse diploma de outro jeito. Quer dizer, é o diagnóstico mais triste dessa etapa. Então, nós temos que ver os progressos numéricos que nós conseguimos e buscar políticas capazes de garantir
esse número, esse crescimento numérico, e lhe dar qualidade no sentido do melhor uso dos recursos humanos e materiais para os objetivos finais. Eu acho que isso já foi mencionado pela Guiomar, e eu vou enfatizar o fato de nós termos crescido qualidade e quantidade no sentido da avaliação da educação pública é outra coisa muito importante. Quer dizer, o fato de SAEB, depois Prova Brasil, essas coisas em São Paulo, Saresp, a avaliação efetiva dos resultados, isso é um instrumento muito importante. Sem diagnóstico não há intervenção para mudar. E às vezes a aversão às avaliações tem a ver com uma razão até apreciável. É que quando a gente põe todo mundo no mesmo padrão, você faz um ranqueamento de resultados sem verificar em que condição, em que circunstância a escola trabalha. E, portanto, às vezes, botar a mesma régua para discutir uma escola que trabalha numa comunidade carente de frente para o crime e outra que está num bairro tranquilo, etc., com um certo pertencimento escola-comunidade. Então, essa bronca, por assim dizer, das avaliações, não pode desqualificá-las. A avaliação é extremamente importante, mas para isso é preciso ter parâmetros. Quer dizer, o que é que você pretende ensinar em cada período para que você possa avaliar corretamente? E, nesse sentido, os parâmetros curriculares nacionais e agora a Base Nacional Curricular Comum, ser bem trabalhada, é preciso ter muito cuidado, e bem trabalhada não é só do ponto de vista da lucidez das suas orientações, mas da forma com que ela chegará à escola e será trabalhada. Ela pode estabelecer bons parâmetros para que nós possamos caminhar como nação. O Brasil, com toda a sua diversidade étnica e cultural, tem uma vantagem enorme, que é falar a mesma língua. De certa maneira, nós temos uma integração nas culturas, e há, sim, uma cultura nacional. Eu, essa semana, estive em 3 estados diferentes, em condições muito distintas. Você estava falando com o mesmo país. Estava conversando com os diretores da escola estadual, na UDEMO, no encontro do Poços de Caldas, e no dia seguinte estava em Cachoeira do Sul. É o mesmo país. Tristemente, é o mesmo país, são os mesmos problemas. Mas nós podemos, portanto, pensar em educação nacional. E, portanto, uma base nacional curricular nesse país é sim possível e tem que ser promovida. É contraditório, tem tensões ideológicas, tem tudo. Nós temos que enfrentar essas tensões e fazer com que o país se apresente do ponto de vista da educação. Aliás, a educação não é mais um serviço como saúde, transporte e tal. Educação é a nação. Na hora que uma criança ou um jovem é acolhido e formado na escola, ele está diante do país. Se essa escola lhe falha, você produz um marginal, você não produz um cidadão. Então, pensar a qualidade da educação é pensar a nação. E, curiosamente, nós, a despeito de todos, somos uma nação. Temos uma integração cultural e, já essas comunidades que chegam e se agregam a essa população aprendem essa nação. E muito contraditoriamente, né? Um bairro que era um bairro de italianos, hoje é um bairro de bolivianos e coreanos. E a escola tem que acolhê-los e os acolhe, né? Então, estabelecer padrões para a educação, padrões de qualidade para a educação nesse país é essencial para a construção do país. Nós temos heranças ruins, aliás, a Guiomar explicitou bastante desde tempos muito antigos, mas nós temos também uma construção. E a construção da cidadania passa pela escola. Não tem outro jeito. É claro que há uma conotação muito forte entre educação de qualidade e desenvolvimento econômico. Se a gente olha o último meio século, não precisa pegar 2 séculos, pega o último meio século,
e veja como foi tratada a educação de base na Coreia do Sul e no Brasil, e a gente vê claramente que nós perdemos o bonde no que toca a isso. Você tem dois países, um saindo numa condição trágica depois de uma guerra fratricida, etc., e você tem um país de uma dinâmica econômica e social notável. Foi meio século é significativo. Nós nos desindustrializamos, muita coisa triste acontece na economia brasileira, parte delas, não só, mas parte delas devido à perda na qualidade da educação, ou seja, no uso incorreto dos recursos e meios para os objetivos bem estabelecidos. Então, voltando para o que eu acho que são os pontos dos quais nós temos que nos apoiar para buscar essa nova qualidade. Eu acho que a elaboração da Base Nacional Comum, eu trabalhei na elaboração das duas primeiras versões, trabalhei como consultor, não necessariamente como redator, mas eu vejo um progresso. A primeira versão era muito ruim, mas muito ruim. A segunda versão fez progressos expressivos, mas ainda estava carente. Há uma tensão entre a segunda e a terceira versão, mas há um aspecto um pouco mais sintético que me agrada na terceira versão. Ela precisa, a meu ver, ainda de revisões, e isso vai ser um momento muito delicado, porque passa pelo Conselho Nacional de Educação e vai devolvê-lo ao MEC para ganhar uma versão definitiva que vire lei. Isso não é um processo simples. Não acho que as questões sejam só ideológicas, as questões são também conceituais, são políticas sem precisar ser partidárias ou ideológicas, mas elas têm que ser enfrentadas. O que é que há de bom, a meu ver, nesse processo? O fato de Concede e Undime estarem o tempo todo atrás dessa elaboração me agrada muito. Concede é o Conselho dos Secretários de Educação e Undime é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. O fato dessas duas entidades que, de fato, supervisionam a educação no município e nos estados, e com uma articulação nacional, isso me dá uma certa garantia. Eu não preciso concordar com a Concede nem concordar com o Undime, mas o fato de você ter os responsáveis pela educação acompanhando a elaboração da base me dá uma garantia de que isso pode não ser só conversa, possa virar realidade. Então, me agrada muito isso. Me agrada também o fato de que há uma perspectiva de que essa nova base seja a base para as avaliações. O novo Enem, por exemplo, ele é o velho Enseja, né? Ele era o exame de certificação de jovens e adultos, foi adaptado para virar o Enem e virou certificador, coisa que parece que está mudando nesse momento. Mas se vocês olham as últimas páginas daquele caderno do Enem, é um currículo caretíssimo, antigo, travado. Quem sabe uma base nacional comum, mais articulada no ensino médio, que ela não está feita, nem sequer foi apresentada, ela possa vir a melhorar a qualidade da nossa avaliação. Não só para acesso ao ensino superior, essa ideia do Enem ter virado vestibular tem um lado interessante, porque ele integra nacionalmente o país, quer dizer, um jovem que pode fazer o exame lá no norte e vir estudar no sudeste, ou vice-versa. E isso, de novo, é uma integração importante, mas o Enem original, do qual eu fui um dos elaboradores, tinha uma vocação um pouco diferente. Era verificar que qualificações eu obtive para a vida, para o trabalho, quer dizer, ele era um pouco o meu certificado para o trabalho e para a vida. E eu acho que nós temos que recuperar isso. Em suma, nós estamos hoje no Brasil e no mundo em uma situação muito delicada. Muito delicada. Quer dizer, há um retorno de intolerância, autoritarismo, tensões, e ao mesmo tempo uma revolução produtiva que praticamente detona a base do sistema produtivo de empregos. Você só vai empregar quem fizer o que máquinas e sistemas não fazem. E eles fazem quase tudo. Então, trabalhar dignamente é ser capaz de ter critérios práticos, éticos, estéticos, coisa que máquinas e sistemas não têm. E você precisa de uma escola capaz de formar para isso. E a nossa escola
Brasil e mundo. Então, quem olha o cinturão da ferrugem americano elegendo essa figura patética que é o Trump, está olhando um mundo complicado, tá certo? E é da mesma natureza, coisa que eu estou falando, do desemprego do sujeito subeducado. Isso não tem reversão. A terceira e quarta revoluções industriais, você não vira a manivela para trás para de novo ter linha de montagem com o sujeito apertando o parafuso. Isso já acabou. E, portanto, o desafio que nós vivemos de qualidade da educação é um desafio também mundial. Só que nós partimos de um ponto mais frágil. E, portanto, pensar a nação, pensar país, é pensar com coragem, mas também com generosidade de verificar os nossos méritos. Nós temos importantes méritos, uma sociedade multiétnica, multicultural, mas com uma integração, com uma presença cultural comum, e isso pode nos dar esperança. Portanto, trabalhos como os que hoje estão sendo desenvolvidos, com todas as dificuldades que nós sabemos que tem, num momento de depressão econômica, podem nos desanimar. Eu acho que a gente não tem direito de se desanimar. E eu acho que iniciativas como essa do Instituto de Estudos Avançados, ela tem que ser pensado como uma pequena lançar luz sobre algumas coisas e, quem sabe, elaborar políticas. A primeira discussão foi a formação de professores. Eu já insisti, é preciso estabelecer uma ligação orgânica entre escola de base e centros de formação, faculdades ou universidades, e nós não temos isso, então esse pode ser um dos focos importantes. A discussão da qualidade depende, sim, de avaliação bem feita, mas depende de políticas que decorram dessa avaliação. Quer dizer, você identificado um problema, e as nossas avaliações indicam, é preciso ver que iniciativas tomar nessa direção. Os aspectos de gestão e os aspectos materiais já foram apontados por Guiomar e são importantes. A coisa dos recursos de comunicação serão debatidos, creio que no nosso próximo seminário, mas eu acho que o problema da gestão escolar e da sua relação com a comunidade ainda está muito mal resolvido entre nós, e eu acho que a gente pode dar passos nessa direção em termos de políticas de Estado. Eu não acrescentei elementos aos que a Guiomar nos trouxe, eu simplesmente estou focando no sentido de políticas que deveriam ser adotadas, que esse, de certa maneira, é o objetivo desse seminário, é o que o IA eventualmente pode contribuir para o pensar a educação no país. Muito obrigado.